Eu vou apresentar a Nádia Carvalho, que é a nossa mediadora, e aí ela apresenta também a nossa mesa com mais qualidade. A Nádia é piauiense, feminista negra, cofundadora da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e militante do Movimento Negro Unificado. Ela integrou o Fórum Popular de Segurança Pública da Bahia, é pós-graduanda em Ciência Política e atualmente integra o Radar Internacional da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Com você, Nádia, muito obrigada, gente. Ansiosa por escutar um pouco mais do debate. Bom debate para vocês. Oi. Obrigada, gente. Queria agradecer aí especialmente a Giovana e a Isadora pelo convite para mediar essa mesa, né, do aniversário do Marx da Boitempo aqui no Rio de Janeiro. Estou bastante feliz e animada com a possibilidade do debate. Como a Isadora apresentou, né, essa mesa ela tem como tema China, Palestina, Cuba e Venezuela, encruzilhadas anti-imperialistas, e a gente vai contar aqui, né, com a economista Juliane Furno, com a Elia Jabbour e com a Badra El Sheikh, para refletir coletivamente como esses conflitos do mundo contemporâneo... Oi? Desculpa aí, gente. Como esses conflitos do mundo contemporâneo, né, da Palestina, Cuba, Venezuela e China, se interconectam, né? Eles são diferentes expressões da disputa pela reorganização da ordem mundial em um momento de profundas crises multidimensionais. Né? Nós estamos vivendo aquilo que alguns analistas já chamam de nova fase do imperialismo, né? Marcada apenas não só por guerras militares, mas por bloqueios econômicos, guerras híbridas, cercos tecnológicos, uma profunda disputa ideológica e o controle de recursos estratégicos. O governo Trump II, né, ele aprofunda esse cenário, não, porque ele não surge como uma ruptura, né, mas é uma radicalização de uma política imperial que coordena extrema-direita, militarização e neocolonialismo, né? Hoje, a disputa internacional, ela passa diretamente pelo controle de terras raras, metais críticos, petróleo, rotas comerciais e cadeias tecnológicas. A necessária transição energética, que poderia significar um processo profundo de cooperação internacional, vira também uma corrida geopolítica. Né? O lítio, o cobre, o níquel, a inteligência artificial passaram a ocupar o mesmo papel estratégico que o petróleo ocupou no século XX. E é justamente nesse contexto que a China aparece, né, como o principal desafio, né, a ordem unipolar construída pelos Estados Unidos no contexto de pós-Guerra Fria. A ascensão chinesa, ela reorganiza o tabuleiro global porque ela apresenta uma experiência de desenvolvimento soberano, capaz de enfrentar a dependência histórica, né, dos países ditos periféricos. Por isso, a gente também vê uma intensificação de um cerco econômico, militar, ideológico contra a China. E não por acaso, esse mecanismo, né, de bloqueios, de cerco militar e ideológico, também aparece nas outras regiões do mundo. Aparece no bloqueio criminoso, na intensificação do bloqueio criminoso contra Cuba, né, que provoca uma profunda crise energética, social naquele país. Na invasão e no sequestro de Nicolás Maduro e Cília Flores na Venezuela, né, depois de todo o cerco, depois de todas as ameaças à soberania daquele país no ano passado, e no apoio irrestrito do imperialismo ao genocídio do povo palestino. Porque o que acontece hoje na Palestina talvez seja a face mais brutal dessa ofensiva e dessa ordem mundial. Porque o genocídio em Gaza ele não acontece apesar das potências ocidentais. Ele acontece com o seu apoio político, militar, econômico e diplomático. E ele revela algo profundo sobre o nosso tempo e que é bastante preocupante. Existe uma hierarquia internacional da humanidade produzida pelo imperialismo e pelo neocolonialismo, onde determinados povos podem ser massacrados em nome de interesses econômicos e geopolíticos. A necropolítica que opera em Gaza com as mesmas armas e tecnologias que também se opera aqui nas favelas do Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo,
Cuba segue sendo alvo de uma batalha ideológica permanente, né? Porque Cuba representa algo que o imperialismo, o neocolonialismo nunca conseguiu perdoar. A possibilidade de um pequeno país periférico produzir a sua revolução, permanecer, né, com esse ideal revolucionário permeando a consciência do seu povo e afirmar a sua soberania diante dos Estados Unidos, mesmo a menos de 200 quilômetros daquele país. O bloqueio econômico, ele se intensifica justamente porque existe a necessidade de produzir a ideia de uma punição para qualquer projeto que desafie a ordem imperialista estadunidense. E é um elemento que conecta, né, essa ofensiva. A nova doutrina Doron, né, a nova face da doutrina Monroe, que estabeleceu uma dinâmica de tentativa de controle político, de tentativa de controle econômico da América Latina, principalmente sob aquelas nações que ousaram insurgir ou que ousaram se colocar contrárias à dinâmica imperialista estadunidense. E a gente percebe isso, né, através de todos os... Porque não é só uma percepção, né, mas existe uma política pública, no sentido de publicizada, né, do governo estadunidense, através das suas resoluções, através, né, das declarações do governo dos Estados Unidos, de que Cuba é sua inimiga estratégica, de que existe um projeto, né, de, após a guerra do Irã, desafiar a autoridade do governo cubano, através, né, numa tentativa nítida de derrubada daquele regime. E, de fato, nesse sentido, a gente enxerga a necessidade, né, de trazer aqui para o aniversário do Marx desse ano a necessidade de discutir, né, não só isoladamente o que se passa na resistência anti-imperialista de China, Palestina, Cuba e Venezuela, mas também de discutir o futuro do Sul Global, né, o futuro das resistências do Sul Global e também a nossa solidariedade internacional, que é, né, mais do que necessária, ela é urgente nesse momento, né? Nós tivemos construindo diversas iniciativas de solidariedade internacional, mas para que a solidariedade ela não fique apenas numa disputa de notas, numa disputa de narrativas, mas quais as iniciativas, o que nós podemos fazer, né, para atuar de forma contundente nesse processo de solidariedade internacional com os povos em luta e na resistência anti-imperialista em todo o mundo. Então, queria aqui passar a palavra, né, para os nossos debatedores com uma pergunta central, né? Nesse contexto, né, de um século XXI marcado pelo aprofundamento da barbárie imperialista, né, e quais são as encruzilhadas, né, resgatando o tema, quais são as encruzilhadas do anti-imperialismo no mundo contemporâneo? Quais são os caminhos para a solidariedade internacional? Como se dá esse processo de resistência? Né? E aí queria passar aqui, queria dar as boas-vindas para a Juliane, e queria passar a palavra para a Badra El-Sheikh, para que ela possa fazer as suas considerações. Aí você tem entre 10 e 15 minutos, tá? Não, tá ligado. Oi. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Badra El-Sheikh, faço parte do Instituto Palestino de Diplomacia Pública, uma organização palestina que atua aqui no Brasil, e estou muito, muito honrada com o convite de estar aqui discutindo junto com a Juliane e com o Elias, que são referências, e agradeço muito ao convite da Boitempo pelo espaço que é dado para a gente. Eu acho que, para a gente pensar em encruzilhadas, eu particularmente... e aí minha visão pessoal, né, não do Instituto, mas não consigo discutir nada que não seja a partir do Hassan Kanafani. Ele foi a minha porta de entrada para o marxismo e drogas mais pesadas, e foi a partir dele, do meu contato com a questão palestina, a partir dele que eu comecei a, enfim, me debruçar nas ideias de quem a gente celebra o aniversário aqui hoje. E eu acho que ele oferece a chave central para a gente debater a Palestina. Ele já oferecia a chave central na época, nas décadas de 60 e 70, e ele segue oferecendo agora. Então, eu queria, talvez, trazer ele para o nosso debate aqui, para a gente pensar
tanto pela relevância do Hassan Kanafani e dos seus escritos, né? O Hassan Kanafani era um militante, uma liderança palestina muito importante, um escritor, um poeta, e ele é muito conhecido aqui no Brasil justamente por esse lado, né? Tem muitos romances publicados aqui no Brasil. E como Lenin falava, muitos líderes, às vezes, quando são vivos, né, quando essas lideranças estão vivas, elas são perseguidas. Quando elas são mortas, oportunistas tentam usurpá-los, né, torná-los em ícones inofensivos. E o Kanafani, justamente diferente disso, o Kanafani trazia ideias essenciais para a gente entender a história da Palestina, entender como é que a Palestina, naquele momento que ele viveu, tinha chegado naquela situação, e que eu acho que também são muito importantes para a gente pensar a Palestina agora. Então, se o Lenin consultou Marx, o Kanafani consultou a história, eu acho que a gente precisa consultar o Kanafani para entender essa encruzilhada agora também. O Kanafani, na década de 60, ele se debruçou sobre a primeira rebelião palestina, a grande revolta árabe, que aconteceu de 1936 a 1939. Foi um levante popular que aconteceu apesar das lideranças palestinas que já estavam organizadas, mas que aconteceu a partir da população palestina, depois que o mandato britânico assassinou uma liderança síria, o Sheikh Izzeddin al-Qassam. E, enfim, foi um levante popular muito importante, e o Kanafani tentou entender em qual momento aquilo deu errado. E ele levanta 3 inimigos essenciais para o povo palestino naquele momento. E eu acho que a gente, quando lista, a gente consegue perceber claramente por que o Kanafani é importante até hoje. Ele lista a liderança palestina reacionária, as lideranças palestinas reacionárias, os regimes dos estados árabes vizinhos e o inimigo imperialista sionista. Esse último a gente não precisa explicar muito, eu acho que está muito claro hoje, como a Nádia falou, né, mostrando sua face mais brutal, mais avançada, depois de tantas décadas de imperialismo americano no mundo. Que agora bota o pé na porta, sequestra um presidente, comete genocídio e não se preocupa nem com a responsabilização que pode vir por conta dele. Mas eu acho que tem 2 outros elementos importantes da gente pensar, que é a liderança palestina reacionária, que é um problema que os palestinos carregam desde aquela época até hoje, e era um alerta que o Kanafani, como marxista-leninista, tentava apontar. E também por isso ele foi assassinado, porque a Mossad não matou o Kanafani só porque ele era palestino, mas por conta das ideias revolucionárias que ele trazia. E os regimes, né, dos estados árabes vizinhos, que sempre foram complacentes, e a gente tem visto agora, principalmente agora, na guerra americana-israelense contra o Irã, como eles são apoiadores e defensores, de uma forma, né, do regime sionista, e como eles são cúmplices do genocídio em Gaza, mas de toda a destruição daquela região, não só na Palestina, mas no Líbano também, na Síria também. Então, o Kanafani, por isso que ele é uma pessoa muito central para mim. Eu fico falando muito dele no aniversário do Marx, mas eu acho que tudo bem, o Marx não ia ficar chateado, porque ele foi uma pessoa que realmente conseguiu colocar em palavras e localizar na Palestina essa questão, e conseguiu trazer o debate para a Palestina. Né? Então, naquele momento, em 1936, a gente tinha um proletariado árabe que era vítima da colonização britânica, mas que também era vítima do capital judeu, que estava chegando e preparando para a colonização da Palestina, preparando para a Nakba, que viria a acontecer em 1948. Então, o trabalhador palestino, os operários, os camponeses, eles já estavam passando por por diversos obstáculos, diversas dificuldades, que vinham, né, dos britânicos e da colonização judaica que estava começando. E enquanto isso, a liderança palestina naquela época, o Kanafani inclusive atribui a ela a falha que foi a Revolução de 1936, porque ela não tinha esse cunho revolucionário. E isso, de novo, é algo que continua faltando, né? A gente teve em algum momento a OLP, obviamente, uma distância muito grande, mas aí depois, enfim, isso veio a calhar no processo de Oslo e foi dissolvido e foi, enfim, sendo desorganizado de alguma forma. Mas naquela época, em 1936, a liderança palestina era constituída por famílias da elite palestina. Então, não existia nenhuma visão revolucionária ali. O que é muito diferente da OLP, que quando chegou ao poder já não tinha nenhuma nenhum dos palestinos eram parte de famílias da elite palestina. Mas eu acho que isso é muito importante para a gente entender a situação hoje na Palestina também. A gente, há 2 semanas atrás, teve eleição
nos territórios ocupados, né? O que isso significa? Nada, né? Porque a gente não tem uma estrutura palestina, a gente tem uma eleição que foi feita pela autoridade palestina, que representa hoje essa liderança reacionária que o Kanafani falava, e que não dá, de fato, nenhum tipo de poder para a população palestina e desconcentra da população palestina, especificamente da população de Gaza, que há 2 anos, há quase 3 anos, está sofrendo com genocídio, há mais de 17, sofre com um cerco brutal da ocupação israelense e qualquer possibilidade de controle da própria narrativa e da própria história. Então, é uma forma também de cooperar, por isso que a gente fala que a autoridade palestina é uma cooperação, né, com a ocupação israelense, porque contribui para essa destruição do tecido social palestino, da dificuldade de organização palestina, contribui inclusive para a dificuldade em loco, né, no território palestino, na Cisjordânia, de organização de fato. Os palestinos não conseguem se encontrar para organizar sindicalmente, para ter encontros que saiam ali daquele cerco da autoridade palestina. Então, esses fatores que o Kanafani traz como 3 pontos principais, eu acho que eles apontam muito para essa situação atual, para o nosso entendimento da dificuldade do avanço da questão palestina, porque como que a gente vai avançar internamente com a questão palestina se tem todos esses obstáculos, todos esses 3 inimigos trabalhando contra a gente, o imperialismo brutal estadunidense, que, né, independente de quem esteja na Casa Branca, porque todos eles são assassinos em série, né, especificamente naquela região, no Oriente Médio. A gente não precisa falar de Afeganistão, não precisa falar de Iraque para a gente saber de que a gente está falando de assassinos em série, que nunca foram responsabilizados e nem vão ser. Muitos deles, inclusive, têm uma visão muito positiva, até em setores da esquerda, que é muito preocupante, né, dizer que o Obama é uma pessoa, é um parceiro, de alguma forma, é uma coisa que me preocupa muito. Então, e aí acaba jogando para o lado de uma extrema-direita, mas a gente está falando de todo um sistema imperialista, a gente não está falando... não tem como separar isso nos Estados Unidos. A gente pode falar de toda a cooperação tecnológica, financeira que os Estados Unidos fornecem a Israel. Os Estados Unidos mantêm as bases de Israel, os acordos, os negócios, mas a gente também não pode ficar só no imperialismo norte-americano. A gente também tem que olhar um pouco para como o Brasil está envolvido nisso, como o Brasil se coloca diante dessa encruzilhada, que é o que a gente está aqui para discutir. Então, a gente está num momento muito delicado. Hoje, inclusive, um cidadão brasileiro, né, que é o Tiago Ávila, que estava sequestrado pelo Estado terrorista de Israel, teve a sua soltura anunciada, né? O Tiago e o Saif, eles vão ser livres hoje, depois de muita pressão, de pressão de pessoas, inclusive aqui na rua, no Rio de Janeiro, teve protesto no Itamaraty, e isso é uma coisa que precisa continuar acontecendo, porque o nosso governo ainda continua se colocando num local muito de condenar, né, na teoria, mas na prática a gente não toma medidas e a gente não se coloca nesse cenário. Obviamente eu queria escutar um pouco também de quem está aqui na mesa com a gente, as percepções em relação a isso, né, considerando todo o contexto, porque o Brasil não se relaciona só com a Palestina, se relaciona com outros países também, então eu acho que é importante escutar também nesse sentido, mas deixar um pouco essa cobrança de que o Brasil precisa fazer mais pela Palestina. O Brasil precisa suspender, no mínimo, o acordo que faz parte, né, através do Mercosul, de livre comércio com Israel. O Brasil precisa parar de importar as armas, os armamentos de segurança que vêm para cá para matar a população preta e pobre. E o Brasil precisa se colocar diante da invasão, da verdadeira invasão de soldados israelenses que entram no nosso território para usufruir das nossas praias, mas também para buscar conhecimento aqui no nosso território. Os soldados israelenses não vêm de graça para cá, eles vêm com a viagem paga para estudar movimentos sociais. Isso é coisa que eles fazem no México há muito tempo, por exemplo, em toda a América Latina. Eles não estão aqui só para passar férias e para ser racista, eles estão aqui para também saber e entender como a gente funciona e como a gente se levanta. Então, é muito importante que o Brasil, nesse sentido, se coloque, não só a nível, né, de governo, mas a gente também se organize nesse sentido, entendendo cada vez mais quem são os nossos inimigos, como eles nos atingem aqui dentro também, internamente, aqui no Brasil, e como a gente pode se levantar contra eles. Só para finalizar e passar a palavra, e a gente, não sei como é que está de tempo, mas...
voltando para o Kanafani, ele fala, tem uma frase muito famosa dele, né, que o imperialismo colocou o seu corpo, estendeu o seu corpo sobre o mundo, com a cabeça na Ásia Central, com o coração no Oriente Médio, as artérias se estendendo até a África e a América Latina. Em qualquer lugar que você o atinja, você está contribuindo para a revolução mundial. Então é importante que a gente o atinja e muito. E é isso que a gente espera fazer. Obrigada. Muito obrigada, Badra, pela sua contribuição. Queria só colocar aqui, se a gente, né, a mesa que tiver cumpriu o tempo direitinho, a gente vai conseguir abrir para intervenções, contribuições aí da plateia. E antes de anunciar o Elias, dizer que ao final do nosso debate de hoje, nós vamos ter uma sessão de autógrafos com Elias Jabbour, que é geógrafo, professor universitário, especialista em China e que vai contribuir com a gente aqui também nesse debate de hoje. Obrigado, Nádia. Obrigado, Madra. Querida Juliane, bom te ver. Muita gente querida aqui hoje. Agradecer o convite, a começar pela Ivana, que ela cumpre um papel muito grande através da Boitempo em manter esse pensamento vivo do Marx, da nossa realidade. A Boitempo cumpre um papel que é fundamental no Brasil hoje, da manutenção da vivacidade desse pensamento, desse maior filósofo de todos os tempos, né? Que é Marx. Inclusive o Xi Jinping, no discurso de 2018, 200 anos, coloca isso, né? Que nenhum corpo de pensamento exerceu tanto poder e influência no mundo quanto o marxismo, né? Eu queria saudar aqui a minha querida amiga e referência intelectual, que é a Maria Malta, que está aqui diante de mim aqui, essa gigante economista da FRJ. Eu vejo aqui o Josemar, que é um deputado estadual dos melhores, uma figura brilhante. Nos conhecemos na polêmica. E Josemar, eu ia te falar o seguinte, cara, que essa coisa de pré-candidato a deputado federal, sou pré-candidato a deputado federal pelo PCdoB, eu milito no PCdoB há 34 anos, já estou com 50, pessoal, não tenho problema nenhum em falar da minha idade, tá? E essa caminhada de pré-candidatura, eu comecei a trocar mensagem com o Glauber, né? E eu acho que a vida está tão difícil, a nossa vida, está tão complicada, que eu acho que o momento hoje é muito mais da gente minimizar as nossas diferenças e maximizar aquilo que nos converge, né? Eu acho que existem pedras no caminho nosso, às vezes, que nós temos a capacidade absurda de pegar essa pedrinha no caminho, transformar isso em uma coisa gigante e impedir que nós mantenhamos um diálogo minimamente sério, como qualquer revolucionário precisa ter, dentro das nossas diferenças, não é? Então, acho que o momento histórico no Brasil hoje demanda isso, ou seja, minimizar nossas diferenças. É evidente que vai ter demarcação, vai ter disputa, isso é normal, é do jogo. Mas nós temos clareza do inimigo que nós temos que derrotar no Rio, no Brasil, não é? E o que há de diferente, pessoal, é normal, não é? Acho que isso não deve ser um problema para a caminhada nossa esse ano, tanto para a minha pré-candidatura a deputado federal, quanto para a eleição de Lula, quanto para a eleição do Josemar e de outros aqui presentes, né? E eu quero começar aqui só colocando, não discordando do enunciado sobre a China, não vou discordar do enunciado, mas eu queria trazer um outro ponto aqui. A China não é um novo paradigma de desenvolvimento que desafia o imperialismo. A China não é nada disso, pessoal. É e não é, né? A China ela recoloca na ordem do dia uma coisa chamada socialismo. Eu fico chocado quando as pessoas não percebem a China a partir dessa ótica, né? Me causa choque isso, né? Era o país mais, eu trago alguns dados aqui, era o país mais pobre do mundo em 49, hoje é a segunda potência mundial. Ela tinha uma expectativa de vida de 35 anos em 49, a China hoje ela tem uma expectativa de vida maior que a americana. Um terço dos homens era viciado em ópio, eles estiparam esse mal por lá. Os últimos 40 anos, eles retiraram da pobreza 800 milhões de pessoas, em um país com 1,4 bilhão de habitantes, sendo que 90% da população reside em metade do seu território. E existem saltos de produtividade do trabalho na agricultura, não é? A cada ano eles aumentam a produtividade. E eles só construíram 50 mil quilômetros de trem de alta velocidade em 20 anos, e levaram metrôs para mais 40 cidades nos últimos 15 anos. Evidente que existem características de um bloco histórico de novo tipo no poder, né, que não tem nada de capitalismo ali, não tem nada no bloco histórico, ou seja, o capital não manda no país, que para mim é isso que determina ser capitalismo e socialismo.
não é? E também a grande propriedade pública dos meios de produção, ela é hegemônica na economia, a que gera efeitos de cadeamento, a que gera ciclos de acumulação, e também na finança. Se nós acharmos assim, que isso não é socialismo, nós temos que partir de duas hipóteses. Primeira, alguma força política de esquerda governou, além da Terceira Internacional. A Terceira Internacional fez revolução e governa países no mundo, e entrega resultados. Ou seja, alguma outra força que não a Terceira Internacional governou, e governou melhor que os chineses em qualquer lugar do mundo. Aí eu vou baixar a cabeça, esses caras são muito bons mesmo, eu sou melhor que os chineses, né? Ou a gente vai achar que, primeiro, o capitalismo ainda tem uma longa estrada civilizatória pela frente, e acabou a história. Então, acho que nós temos que observar. E tem outra, né? Os chineses, que fizeram revolução, pessoal, você falou em revolução na mesa anterior, né? Eles fizeram revolução. Eles falam que aquilo é socialismo. Quem ocupa o poder político hoje no mundo, ou ocupou no passado, como Fidel Castro, Evo Morales, Hugo Chávez, quem fez revolução, pessoal? Agora, Ibrahim Traoré na África. O que você acha da China? Capitalismo ou socialismo? Socialismo, eles não tinham a menor dúvida em relação a isso. Só na academia que tem essa discussão, que eu acho que tem muitas contradições da China. Não são pequenas, são imensas. Mas a capacidade daqueles caras enfrentarem contradições e superá-las é uma coisa simplesmente impressionante. Quem quiser saber mais, fazendo aqui o merchan, meu último livro, Poder e Socialismo, lançado um mês atrás, trata disso no detalhe, inclusive. Então, eu só queria chamar a atenção disso, porque, Maria Malta, é a nossa experiência concreta do nosso movimento. Pode não gostar, pode não achar legal, mas é a nossa experiência concreta. E no caso particular meu, eu advogo isso com muita honra, é a experiência da Terceira Internacional, que é o único agrupamento de forças políticas que governou no mundo e governa, enquanto esquerda. E que entrega o diferente, entrega o novo, e é uma experiência portadora de futuro. Não é? Então, acho que eu só queria trazer esse ponto aqui de que a China não é um outro modelo, não é tudo isso sim, mas ela recoloca o socialismo no campo, de volta na cena da história. Então, podemos cair no ceticismo, no niilismo, né, de que o socialismo é X, Y, Z, se não tiver isso, não é socialismo, é democracia ou não democracia, como se isso fossem determinações a anteriori, como se o conceito não se manifestasse no movimento real. Não é por isso que o marxismo acadêmico, esse marxismo que a gente faz na academia, é mais um ramo do positivismo hoje, né? Não passa disso, né? É mais um ramo do positivismo, né? Pois bem, quando eu falo da China, não tenho muito tempo para falar, o que eu posso falar ligando China com esse cara que está aqui atrás, né? E aqui eu trago uma discussão que eu trago nesse livro também, que é um princípio que eu ajudo, estou tentando elaborar, do marxismo enquanto ciência do poder político. O marxismo ele não é uma ciência como a economia, como a geografia, como a história, ela é uma ciência como essas ciências, mas ela é uma ciência. Primeiro, é o maior dos humanismos, é uma ciência muito maior do que todas essas aí que eu falei aqui. O economista, o geógrafo, o cientista social, o marxismo é uma ciência muito maior do que as ciências. E é uma ciência orientada a transformar a realidade. E os partidos, como que se desenvolve o marxismo? Como que nós devemos observar o desenvolvimento do marxismo como ciência? A partir de dois movimentos. Primeiro, o exercício do poder político. Então, na China, por exemplo, existe uma proliferação de produção científica baseada no marxismo, simplesmente impressionante. Não temos acesso, porque é 70% em chinês, mas eles produzem marxismo igual nós produzimos na academia o positivismo, sabe? Ou reproduzimos, né? Eles produzem absurdamente marxismo na China, né? E o Xi Jinping coloca muito claramente que é o marxismo que guia aquela experiência. Isso é muito evidente com a capacidade que eles têm de observar contradições e encontrar sínteses aquelas contradições muito rapidamente. Então, o exercício do poder político, ele vai entregando contradições, e na solução dessas contradições, a ciência marxista avança. Então, hoje, por exemplo, como eu acredito que a China é uma nova formação econômico-social, de novo tipo, e que as teorias refletem uma determinada base material, e quando muda a base material, tem que mudar a teoria, os conceitos e as categorias. Hoje, o desafio que a China nos coloca é a de desenvolver o marxismo à luz daquela experiência, e além disso, né,
construir novas categorias, novos marcos conceituais, novos marcos categoriais, novas noções, a partir daquela experiência. E, modéstia à parte, é um pouco do que nós tentamos nas minhas últimas duas publicações. Com erros, com acertos, com limites, sem limites, polêmico ou não, mas a gente tenta fazer isso. E a partir de uma perspectiva do sul global. No meu último livro, a Ivana deve ter percebido isso, eu e o Roland Boyer tomamos uma decisão: não citaremos autores do norte global, só em último caso. Nós só citamos autores do sul global, basicamente brasileiros e chineses. Nós só fomos atrás de autores do norte global, porque quando não tem outra saída. Até porque o norte global não produziu Inácio Rangel, por exemplo. Né? O norte global não produziu Inácio Rangel, na minha opinião. Então, acho que essa é uma contribuição nossa para o debate. Em outro momento em que nós temos que observar o marxismo, e, aliás, na China tem um capítulo do livro chamado o seguinte: o marxismo enquanto o skill chinês, ou seja, a China transformou o marxismo em uma coisa própria. Eles transformaram o marxismo em algo deles, adaptaram a realidade deles, e o marxismo ele só é capaz de demonstrar a sua força e o seu poder na medida em que ele se casa e se combina com a filosofia local, com as lógicas descobre e opera dentro das lógicas de funcionamento de uma dada formação econômica e social. Daí, cada país tem uma economia política diferente. Né? E o desafio nosso, ao observar a China, é construir uma economia política do socialismo, a partir daquela experiência. Né? Então, o marxismo virou um skill chinês. Né? Eles têm quase que uma outra coisa, completamente diferente do que nós fazemos aqui no Brasil ou no norte global. O outro ponto, como o segundo movimento de desenvolvimento do marxismo, na luta do poder político aqui embaixo, onde nós não estamos no poder. Não é? Ou seja, a partir, por exemplo, de uma leitura radical da história brasileira, nós podemos concluir ou não, no caso eu concluo dessa forma, que no Brasil, por exemplo, as leis da política, a partir da dinâmica de forças produtivas e relações de produção, para dentro e para fora, de fora para dentro, nos leva a algumas constatações. A primeira, as grandes transformações brasileiras, pela metade ou não, ocorreram a partir da união de forças heterogêneas. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim pelo jeito. A independência de 1822, ou seja, a internalização do capital comercial português, é a união de forças heterogêneas. A abolição república em 1889 e a abolição república 89 e 88 também foi a união de amplas forças, amplíssimas forças, assim como na China. Amplíssimas forças chegaram ao poder em 49. E aqui eu vou contar um caso engraçado aqui. O Kuomintang tinha um cara que era o líder militar do Kuomintang responsável por baixar o moral dos comunistas. O que ele fazia? Matava comunista e cortava a cabeça e mostrava em praça pública. Tá? Esse cara se transformou em um dos 9 vice-presidentes da China após a Revolução de 49. Pessoal, vocês têm noção disso? O que a política nos leva a fazer pelo poder político? Assim como nós estamos aqui vivendo um momento Brest-Litovsk na América Latina, em que os governos progressistas na América Latina vão ter que fazer concessões de imperialismo da mesma forma que o Lenin fez para a Rússia, para a Alemanha em 17. E o processo revolucionário não se dá com estreitamento político, e sim com amplitude política. E o Brasil, continuando aqui nessa afirmação anterior, o Brasil, a Revolução de 30, que é um outro marco fundamental da história brasileira, é feita por amplas forças políticas. Eu acredito que, inclusive, a eleição do Lula em 2002 é feita por amplíssimas forças políticas, porque é o marco civilizatório do Brasil, com todos os limites a posteriori. Assim como eu acredito, por exemplo, que o pós-Lula, que eu chamo de pós-Lula, ou seja, o Lula deve se reeleger nessas eleições, e a partir de uma leitura radical da nossa história, você me chama o tempo aí, 3, a partir de uma leitura radical da nossa história, nós vamos concluir o quê? Vai se abrir uma imensa luta política na esquerda, uma luta saudável, professor Josemar e Maria Malta, saudável, uma luta em que nós vamos discutir muito. E dessa luta no pós-Lula vai ter que surgir uma outra maioria política no país. Aliás, é o lema da nossa pré-campanha eleitoral, é a construção de uma outra maioria política no país. E a Terceira Internacional, que é a corrente ao qual sou filiado, e a corrente que governa hoje no mundo, ou seja, a esquerda que governa a Terceira Internacional, Coreia, China, Vietnã, Laos, Cuba, não é? Tem algumas máximas que são muito atuais. A esquerda na periferia do capitalismo, e vai ter que ser a característica dessa nova maioria política se formar, ela vai ter que ser nacionalista.
Para mim, essa coisa de esquerda, na periferia, que não advoga o nacionalismo, é estranho. Não é? Ela vai ter que ser desenvolvimentista. Porque as revoluções acontecem pela necessidade de desenvolver as forças produtivas. Que o capitalismo não foi capaz de entregar. O Chiang Kai-shek não foi o Bismarck chinês. O Partido Comunista se transformou no Bismarck chinês. O príncipe moderno. Desenvolvimentista. Patriótica, porque eu não vou exercer o amor à causa da Palestina sem ter um profundo amor pelo Brasil. Isso não existe. O meu internacionalismo está amplamente condicionado, como diz o José Martí, a um amor profundo pelo meu país, e um amor profundo ao meu povo. Eu não consigo amar outra pessoa sem amar a mim mesmo. Isso é a máxima do coach, né? Sabe, da filosofia de boteco, né? Não é? Sabe? Então, eu não consigo amar outro povo sem amar meu país. E quarto, ela vai ter que ser claramente anti-neoliberal. Isso aqui não é reduzir o marxismo com características brasileiras. Eu acho que isso, o professor Josemar, por exemplo, eu vejo aqui a professora Luciana Boatê também, é muito bom te ver aqui. Isso é o caminho brasileiro ao socialismo. A construção de um gigantesco projeto nacional de desenvolvimento, que abra caminho para acirramento das contradições com o imperialismo, não é? E que isso pode levar a uma radicalização da nossa sociedade no rumo de uma outra formação econômica e social. Isso não é uma receita de bolo, é uma ideia que eu estou compartilhando com vocês aqui. Vale a pena discutir, debater, polemizar, demarcar e depois tomar uma Coca-Cola, tomar uma cerveja, mas o importante é nós estarmos juntos, né? Estarmos juntos, estarmos assim, próximos um do outro, né? E a quem quiser, eu não posso pedir apoio aqui, voto, porque não é proibido, mas eu peço apoio a esse movimento que nós estamos encabeçando aqui no Rio de Janeiro. Apoio ao movimento, pode. Eu peço apoio a esse movimento aqui no Rio de Janeiro, que é por um novo projeto nacional de desenvolvimento, ou seja, projeto nacional e futuro para o Brasil, que a nossa pré-candidatura vocaliza aqui pelo PCdoB do Rio. Um forte abraço, um beijo no coração de todo mundo. Valeu. Muito obrigada, Elias. Muito obrigada, Elias. Já que a gente está aqui pedindo apoio, eu também apoio uma pré-candidatura a deputada estadual aqui da minha professora Luciana Boatê. Então, quem se sentir à vontade também, né, pode ficar aí à vontade para apoiar, mas queria chamar... Eu peço apoio a ela. Uma ótima dobrada, Elias. Aí, então, queria chamar aqui, né, para apresentar as suas considerações, uma das maiores economistas da nossa geração, professora universitária, Juliane Furno. Olá, boa tarde a todos e todas. Quero fazer uma saudação especial à mesa aqui, meus companheiros de mesa. Eu não vou poder fazer referência a ninguém da plateia, porque eu estou impossibilitada de ver e reconhecer qualquer pessoa por causa dessa luz, mas sintam-se todos referenciados. Só a professora Virgínia, que eu consigo enxergar, minha companheira de universidade. Eu quero dizer que eu fico muito feliz em ver essa casa cheia e em saber que esse aniversário do Marx contempla uma mesa com o tema do imperialismo. Veja, isso não é trivial. O imperialismo, durante muito tempo, foi colocado numa situação de um certo ostracismo, né? O termo imperialismo deixou de comparecer no vocábulo da esquerda, das universidades, da produção do pensamento crítico, deixou de ser uma categoria fundamental para entender os contornos e a dinâmica do capitalismo contemporâneo e, felizmente, ele tem retomado, ou infelizmente, né, pelas ações mais bélicas e incidentes do seu principal articulista, que é os Estados Unidos, mas, felizmente, por outro lado, a gente pode retomar a centralidade explicativa dessa categoria que tanto mobilizou os marxistas, os partidos comunistas, o movimento operário para compreender a natureza e as transformações do capitalismo. E muito disso a gente deve ao Marx. Embora o Marx não tenha vivido, né, ele não tenha conseguido analisar empiricamente o que foi o imperialismo, né, por não ter vivido naqueles anos, né, na virada do século XIX para o século XX, está no Marx os principais elementos, principalmente quando Marx elabora as leis de tendência do desenvolvimento do capitalismo, está lá no Marx,
Diria que está no Manifesto Comunista, quando Marx fala da formação de uma artilharia pesada dos países centrais, do processo produtivo contra os países periféricos, mas está principalmente no livro 3 do Capital, quando Marx elabora, né, num nível menos elevado de abstração, a teoria, né, a dinâmica sobre o funcionamento do mercado mundial, os diferenciais de produtividade, a formação da taxa média de lucro e como as economias periféricas transferem valor ao centro. Então, Marx tem uma elaboração, né, de uma das leis tendenciais do capitalismo, dos quais todos os autores, praticamente, da teoria clássica do imperialismo partiram, que é a lei da concentração e centralização de capital. Então, o imperialismo é compreendido, principalmente pelo Lenin, a partir desse movimento, né, o imperialismo como uma fase, a fase própria do capitalismo, quer dizer, não é uma política que o capitalismo possa lançar mão ou não, mas uma fase própria do capitalismo, quando o capitalismo suplanta, né, a livre concorrência e aparece, se manifesta como um capitalismo monopolista, em que a livre concorrência é suprimida, mas não a concorrência. É uma grande concorrência, embora uma grande e acirrada concorrência a nível dos oligopólios e monopólios. Agora eu enxergo mais vocês. Que alegria, prazer, todos que estão aí. Acontece que o debate do imperialismo, né, se foi muito importante no início do século XX, né, para organizar a Internacional Socialista, para organizar o debate dos partidos sociais-democratas, posteriormente comunistas, ele foi deixando de ser uma categoria central para explicar a dinâmica do capitalismo e ele vai reaparecer, olha que paradoxal, o termo imperialismo, que desaparece relativamente na década de 70, vai reaparecer a partir da sua negação, né, no livro Império, um livro dos anos 2000, que tenta apregoar a ideia de que o imperialismo era um produto da modernidade, um produto do fortalecimento dos Estados nacionais e que agora, na era da pós-modernidade, a soberania nacional não repousa mais no Estado-nação, mas nas grandes corporações, né? Uma análise que foi muito aclamada nos Estados Unidos, justamente por negar a continuidade, a centralidade da categoria imperialismo. Acontece que o imperialismo, embora ele tenha modificado seus métodos principais de apropriação da riqueza, de extração do valor da periferia, ele não deixa de ser imperialismo. Então, o fenômeno da descolonização da África e da Ásia no pós-Segunda Guerra, ou mesmo, né, o fenômeno da relativa industrialização da periferia não nega o imperialismo, pelo contrário, recoloca o imperialismo, só que agora em bases plenamente capitalistas. Tem uma autora, Ellen Wood, que identifica que o imperialismo, os métodos utilizados pelo imperialismo, eles estavam muito condizentes com a fase de desenvolvimento do capitalismo. Então, o capitalismo que está em maturação, né, no início do século XX, ele lança a mão de formas, principalmente de caráter extraeconômico. Então, são formas de desenvolvimento capitalista que não encontram relação exatamente na dinâmica produtiva capitalista, mas nas formas, né, de espoliação, as formas mais típicas de acumulação primitiva e originária de capital. Não é que o imperialismo hoje não lance mão disso, né? Pelo contrário, esse é um recurso muito presente, principalmente, né, nos países latino-americanos. Mas ele pode cumprir o seu mesmo desígnio lançando mão mais estritamente de mecanismos próprios de mercado, né? Ele pode manter o seu processo de extração de valor através da transferência via royalties, né? Pagamento por uso de tecnologia, dívidas externas, ou mesmo a dinâmica mais atual da superexploração e principalmente muito ligada às cadeias de valor-trabalho. Um desses elementos chama dólar. E o paradoxo dos Estados Unidos, que emerge a partir da década de 90, né, principalmente com a estratégia de segurança nacional escrita em 91, né, que fala ali com todas as letras na administração Bush, que os Estados Unidos vão protagonizar uma nova era, né, em que os interesses das empresas e dos bancos dos Estados Unidos serão o norte, né, o orientador da política externa norte-americana. Essa era, que inaugura um capitalismo
né, uma estratégia militarizada, unipolar, financiarizada e liberal, tem como um dos impactos mais importantes nas economias periféricas a taxa de câmbio. Ou seja, para lidar com o capitalismo financiarizado e neoliberal, lidar de uma forma que a gente não seja tão impactado com a volatilidade da nossa moeda, que vai impactar a balança de pagamentos, que vai impactar a inflação, a gente precisa fazer uma coisa que chama acúmulo de divisas, acúmulo de moeda estrangeira. Então, é paradoxalmente uma forma da periferia se proteger da volatilidade da moeda e, por outro lado, é uma forma da periferia financiar esse movimento, né, de décadas de ofensiva militar dos Estados Unidos, que hoje encontra aí pelo menos 750 bases militares e todo o processo atual de genocídio na Palestina e de ofensiva militar sobre os países da América Latina e do Irã. Ou seja, nós, paradoxalmente, financiamos esse esforço de guerra estadunidense a partir de uma das formas de uma das armas de extração e coerção da periferia, que é o sistema dólar. E eu queria ir encerrando, que deve estar já nos finalmente, com alguns aspectos contemporâneos. Veja, o Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, que eu sou vinculada, tem trabalhado com uma categoria de hiperimperialismo, que nada se relaciona com o ultraimperialismo do Kautsky, mas é a ideia de que o imperialismo norte-americano, né, é um imperialismo coletivo, na percepção do Samir Amin, mas hegemonizado pelos Estados Unidos, com sócios minoritários na Europa Ocidental e no Japão. Esse imperialismo passa por um processo de relativa decadência. Se a gente olha o imperialismo norte-americano como uma fotografia, a gente vai identificar o seu vigor, a sua força, a sua capacidade de imposição, mas se olha num filme, consegue identificar claramente elementos de decadência, né? Vocacionados, né, ou alicerçados numa decadência especialmente econômica, da economia estadunidense. Os Estados Unidos já se encontraram num processo de questionamento da sua hegemonia na década de 70. Um questionamento da hegemonia do ponto de vista econômico, com a concorrência da grande empresa japonesa e alemã. Um processo de tensão e questionamento no campo monetário, principalmente com a derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, e um questionamento também no campo militar, um questionamento no campo monetário com as iniciativas de vários países, inclusive do FMI, de substituição do dólar por uma cesta de moedas para o comércio internacional. Os Estados Unidos deram um golpe e se recolocaram, retomaram a sua hegemonia a partir, principalmente, do aumento da taxa básica de juros e toda a consequência da reorganização produtiva. O que eu quero dizer é que os Estados Unidos, mais uma vez, se encontram sob um dilema muito parecido. Há uma concorrência no campo econômico, agora com o seu principal rival, que é a China, né, que rivaliza no campo da produção tecnológica, da capacidade produtiva da economia. Há uma tensão militar também, né, com a não completude da tentativa de avanço da OTAN sobre os países da ex-União Soviética e com as dificuldades que os Estados Unidos enfrentam agora na guerra do Irã, e há uma ofensiva também no campo monetário. Veja, nunca se ouviu falar tanto na expressão desdolarização, né? Apesar desse ser um movimento muito lento e muito complexo, há iniciativas, né, de redução da participação das reservas nos bancos centrais dos principais países, deixando de ser no dólar e passando a ser no ouro, ou mesmo numa diversificação monetária maior. Há, por exemplo, a Arábia Saudita, né, um dos principais parceiros dos Estados Unidos no Oriente Médio, que sustentava a política de petrodólares, hoje já negociando barril de petróleo em yuan. Há o Irã colocando um pedágio para passar no Estreito de Hormuz em criptomoedas ou em moedas chinesas. Há um banco dos BRICS negociando, ainda que muito timidamente, transações em moedas locais. Há os BRICS, por exemplo, constituindo, ainda que com muitas ressalvas, um certo FMI dos BRICS, com acordo contingente de reservas. Ou seja, há iniciativas nesse campo monetário e com a possibilidade, inclusive, do que fez o dólar ser uma moeda central, que foi o petróleo,
foi os acordos que cotaram o preço do barril de petróleo em dólar e que dão a hegemonia, sustentam a hegemonia do dólar, há a possibilidade de que esse mesmo petróleo possa ser também o início da sua decadência relativa, né? Na medida em que a guerra reorganiza ou acelera o tempo histórico e coloca questões fundamentais para pensar a incidência sobre esses 3 sustentáculos do imperialismo que passam pelo poder econômico, passam pelo poder monetário, passam pelo poder das armas. Então, acho que a gente está vivendo um período fundamental da história. Esse hiperimperialismo, essa decadência do imperialismo não significa a sua derrota, não significa o seu recuo, pelo contrário, os Estados Unidos tendem a atuar mais na ofensiva quando se sente ameaçado, e isso deve significar para o próximo período mais ofensiva. Tão logo acabando a guerra no Irã, Cuba já é eleito o país que vai ser passível de sofrer violência estadunidense, e todas as outras nações que ousarem constituir projetos autônomos de desenvolvimento ou, querendo ou não, ameaçarem o poder dos Estados Unidos na região, o que vai demandar muita mobilização da sociedade, muita capacidade de forjar a luta anti-imperialista, e que passa no campo da produção de conhecimento, né, e de todos nós, a capacidade também de produzir debates, estudos, obras que recoloquem essa categoria como central e que identifiquem a forma de funcionamento contemporâneo do imperialismo para jogar a luz sobre esse termo tão importante para compreender o capitalismo e tão negligenciado nos círculos mais tradicionais no campo das ciências e também, infelizmente, ainda em parte da esquerda. Deve ter acabado o meu tempo, quero agradecer e me colocar à disposição para as perguntas. Muito obrigada, Juliane, nossos debatedores e debatedoras aí bastante rigorosos com o tempo, então a gente vai ter um tempinho para questionamentos, comentários. Queremos fazer umas 3, 4 perguntinhas, 2 minutinhos para a gente ter tempo aqui para o retorno da mesa. Eu não consigo enxergar, mas queria pedir ajuda aí da produção para... Pessoal, se as pessoas que estão levantando a mão, todo mundo que gostaria de fazer uma pergunta, se puder levantar uma mãozinha para a gente ver se tem. E aí pode vir para cá, aqui na frente, só para a gente poder captar na câmera. Só para poder captar na câmera, senão fica uma voz. Boa tarde, meu nome é Eric. A pergunta é para você, Juliana, né? Como isso que você falou agora, de alguma forma, conversa com a perspectiva do neoliberalismo aqui no Brasil, mas pela corrente do eu empreendedor? Assim, eu digo o seguinte, eu vejo que as pessoas que votam na direita hoje, elas têm muito esse discurso, né, do eu empreendedorismo, né, de o que eu quero na verdade é a salvação de mim mesmo, né? E aí eu estive pensando assim, né, porque você fez um apanhado complexo. Como é que eu consigo atingir a classe trabalhadora que vota na direita com isso? Como eu consigo pegar isso e de alguma forma conseguir conversar que não é exatamente esse eu empreendedor, é uma anedota, é uma falácia, né? Para onde ir, assim? E se o Elias também puder ajudar nisso, assim, a camarada também, eu agradeço. Muito obrigado. Boa tarde, tudo bem? Eu só queria fazer uma pergunta para... Opa. Daniel, tudo bem? Só queria fazer uma pergunta rapidinho, que você fez sobre esse paralelo com a ideia dos países periféricos financiando a própria exploração imperialista, né? E você deu esse exemplo agora do câmbio mais recente. Mas eu fiquei com a impressão, aí eu queria ouvir sua opinião, se tinha algum paralelo com alguns processos que a gente já viu mais no passado, principalmente em relação à questão da exploração do ouro aqui no Brasil, da época do Brasil Colônia, e esse ouro chega em Portugal, né? E aí a gente tem aquela coisa que está até no David Ricardo, né, do Tratado de Panos e Vinhos, e esse ouro acaba chegando no Império Britânico, né, na Inglaterra,
E aí esse ouro também é usado se eu não estou enganado nessa parte da história, né? Usado dentro da Inglaterra para a gente abrir a questão do Banco da Inglaterra, para o Banco da Inglaterra emitir títulos públicos, isso para financiar a defesa do Império Britânico, principalmente em Trafalgar, né? Porque eu lembro que tem esse papel muito importante de usar isso para construir uma armada, para defender Napoleão. Eu queria saber se você conseguia ver esse paralelo, né, com esse processo mais antigo. E acho que é essa a pergunta. Obrigado. Boa tarde. A minha pergunta é sobre a questão militar, né? A gente tem uma história no nosso país de que, antigamente, no início do século XX, final do século XIX, os militares, principalmente as praças, eram muito progressistas, a maioria de esquerdas. A gente viu a Coluna Prestes e diversos outros movimentos que envolveram os militares. E desde, talvez, 64, até antes disso, a gente já teve uma doutrinação muito forte dentro dos quartéis contra a esquerda, né, impedindo os militares de exercerem essa posição política. E a gente viu, durante as revoluções socialistas ao longo da história, um envolvimento muito grande do movimento comunista com as pautas dos militares, principalmente militares de baixa patente. Eu queria perguntar principalmente como que o movimento comunista pode se relacionar com essa classe que hoje em dia é tão para a direita, né, tão, como é que eu posso dizer assim, dialoga muito com as pautas fascistas, e como é que a gente pode trazer essas pessoas tão importantes para o movimento comunista? Aí uma última perguntinha. Olá, boa tarde. A minha pergunta acho que é mais direcionada para o Elias, mas talvez a mesa quiser comentar também. Hoje, quando a gente fala desses ataques imperialistas, Palestina, Cuba, Venezuela, eu queria entender o que vocês avaliam sobre a posição da China e o que ela poderia fazer a mais, ou se está com atuação suficiente a mais ou a menos nesses casos. Então, a gente vê muito esses ataques nesses países, o que a China poderia fazer, o que ela pode atuar, sendo o tamanho que ela tem, e essa defesa, né, que a gente diz ter também sobre a libertação dos povos. Obrigada, gente, a todas as perguntas, contribuições. A gente vai fazer o retorno aqui da mesa em ordem inversa. Queria propor aí entre 5 e 7 minutinhos para cada um e uma das debatedoras e debatedor, e queria sugerir que já fizessem as considerações finais, para que a gente também vá se despedindo aí dessa mesa. Lembrando que nós temos sessão de autógrafos com a Elia Jabor ali fora, depois da nossa mesa. Então, vamos começar pela Juliette. Bom, obrigada pelas questões, vou ser rápida. O neoliberalismo, ele é uma das formas, vamos dizer, de atuação do imperialismo na contemporaneidade. Não vou poder me alongar muito sobre isso, mas também vou fazer uma propaganda aqui. Eu escrevi um livro de caráter introdutório sobre imperialismo, e um dos capítulos é destinado a avaliar a relação entre o neoliberalismo e o imperialismo. Tem um outro autor, um casal de autores chamado Patnaik, que tem um livro chamado Uma Teoria do Imperialismo, foi publicado pela Lavra Palavra, que fala especificamente sobre um processo de deflação da renda na periferia como forma de manter a estabilidade do preço do dinheiro, e como o neoliberalismo e a austeridade fiscal se relacionam com isso. Mas o neoliberalismo, ele não conseguiu cumprir a sua promessa, né? A sua promessa de progresso, ou mesmo a sua promessa que atinge muitos de nós jovens, né? A promessa de que nós viveríamos melhor que os nossos pais, né? Há uma geração que claramente está vivendo uma inflexão em relação ao que é o normal das trajetórias passadas. E há nisso uma certa recusa, uma identificação de que os jovens recusam o emprego formal, recusam o emprego protegido e recusam a CLT. Inclusive, isso se generalizou, né, de tal forma que quem trabalha em escola, por exemplo, houve muito relato de jovens que se xingam assim, né? Você vai ser um CLT, você é um CLT, como se a CLT fosse a pior coisa do mundo. Acontece que a gente, né, jovem em geral, não está descontente com a CLT. A gente está descontente com os empregos merda que tem na sociedade.
né? O engenheiro que é CLT numa grande empresa é ótimo, ninguém fala. O nosso ódio deve se direcionar a esse tipo de emprego, escala 6x1, completamente inflexível, que paga baixos salários, um tipo de trabalho que não realiza o nosso potencial, inclusive criativo, né? De potencial de geração de riqueza na sociedade, não é a CLT. Mas a gente é contaminado por essa lógica, é importante que a gente encontre canais e possibilidades de diálogo. Eu não sei como fazer isso, acho que ninguém sabe, eu acho que diria que uma pista passa pela nossa capacidade de escuta, de recepção dessas críticas e de tentativa de construir reflexões em torno de quais são os verdadeiros culpados pelo problema. O Daniel fala, eu acho que ele já deu a resposta, né, sobre o processo da exploração do ouro. A Libra, no padrão ouro, ela não foi exatamente uma moeda internacional como é o dólar, porque durante o tempo em que a Libra foi uma moeda hegemônica, ela conviveu com o marco alemão, com a moeda francesa, mas quem emite a moeda fundamental das trocas internacionais, quem emite a moeda que os demais países precisam acumular de reservas para importar ou para se proteger de volatilidade cambial, tem um privilégio exorbitante, né? O privilégio de emitir a moeda doméstica. A moeda doméstica que é uma moeda de curso internacional. Eu acho que esse é um passo importante, né? A gente não quer substituir o dólar pelo renminbi ou substituir o dólar por qualquer outra moeda nacional que cumpra com essa faculdade, mas constituir uma certa cesta de moedas onde os países possam transacionar suas mercadorias, né, a despeito da dependência sobre essa arma fundamental. E é importante lembrar isso, que a exploração do ouro e todo o processo, principalmente da escravidão, mas da colonização, tem muita relação com a formação do capitalismo, em especial com a formação do que mais tarde veio ser a Inglaterra, né? E hoje a gente vive sobre essa contradição, que é uma contradição que também vive um paradoxo, que é quanto mais os Estados Unidos aplicam unilateralmente ou também via sistema ONU um conjunto de sanções, e os Estados Unidos hoje faz isso, né, teve um aumento nos últimos 10 anos de mais de 900% do número de sanção, paradoxalmente ele também cria as condições para que esses países fujam do sistema dólar, na medida em que, impossibilitados de acessar o sistema financeiro internacional, já, né, os países que fazem parte da Organização para a Cooperação de Xangai já têm desenvolvido mecanismos de pagamento hoje, né, de moedas digitais dos bancos centrais, ou mesmo no caso do Irã, que hoje usa redes de GPS chinesa, e países que transacionam compra e venda de mercadoria fora do sistema dólar, como é hoje a integralidade das trocas entre Rússia e China. Para encerrando sobre o aspecto militar, me corrijam se eu estiver propagando uma fake news, mas eu me lembro, num livro chamado Minha Vida em Três Tempos, do Leôncio Basbal, ele falar que o Partido Comunista Brasileiro foi o partido comunista, dos partidos comunistas do mundo, que mais abrigou militares nas suas fileiras. Inclusive, existia um nome para a célula dos militantes do Partido Comunista dentro das Forças Armadas brasileiras, tanto é que grande parte, né, das nossas lideranças, o Prestes, Lamarca, Nelson Werneck Sodré, muitos intelectuais partiram das fileiras militares. Acontece que há uma mudança que vocês podem acompanhar num livro que eu gosto muito, que é um livro do Lira Neto sobre o Castelo Branco, mostra esse movimento de mudança da escola francesa para a escola de guerra americana, e é o início de um processo de retirada desse conteúdo mais nacionalista das Forças Armadas. Mas encerro dizendo: as Forças Armadas não são conservadoras na sua essência, né? Não existe as Forças Armadas conservadoras no abstrato. Assim como no Brasil já foram fortemente influenciadas pelos comunistas e protagonizaram movimentos de revolta, as Forças Armadas na Venezuela são um exemplo de uma força política que dá sustentação a um governo de caráter anti-imperialista. Para finalizar, quem for a Caracas, não deixe de ir no quartel onde o Chávez está enterrado, né, um dos quartéis que ele tomou no final da década de 80, e lá todos os dias, às 4h28 da tarde, se não me engano, o horário que o Chávez morreu, há uma, eu não sei o nome, né, mas assim, sai uma bola de um canhão, um tiro de canhão, com o lema, os militares dizendo: aqui está a guarda revolucionária socialista bolivariana da Venezuela.
o que mostra que é um setor disputável da sociedade. Então, caracterizar hoje as Forças Armadas como anticomunistas, antinacionalistas e profundamente retrógradas, por um lado é correto, é importante ter esse diagnóstico, por outro lado, essa não é uma fatalidade histórica, né? Mas é também um movimento que precisa passar, assim como todos os grupos sociais, por um processo de disputa. Gostaria muito de falar sobre o que a China tem feito, mas vou deixar para o Elias, que eu acho que tem melhor propriedade. Agradecer muito a escuta atenta de todos vocês e me colocar à disposição para também, eventualmente, ali fora, a gente poder continuar diálogos que não deram tempo de ser feito aqui. Obrigada. Obrigada, Juliane. De fato, a expressão da unidade militar civil popular das Forças de Defesa da Revolução Bolivariana na Venezuela são uma das experiências mais impressionantes, eu acho, que de como a disputa ideológica pode conquistar as Forças Armadas para defender essas revoluções. Queria passar a palavra para o Elias Jabbour, 7 minutos. Obrigado. Eu queria fazer uma provocação, que não é minha característica essa, né? A esquerda e os militares. Eu acho que vamos ampliar essa discussão para o seguinte: a esquerda brasileira conversa com o Brasil, não é com os militares não, pessoal, com o Brasil. Nós olhamos para o mundo, vemos a China, Estados Unidos, União Europeia, colocando trilhões de dólares para jogar a fronteira do conhecimento para frente, e nós observamos o Brasil nesse mundo. É uma pergunta isso aí. Nós temos que demonstrar essa capacidade, a capacidade de entregar, enquanto esquerda, um projeto que vai fazer com que esse país diminua a nossa diferença com esses países. Porque esse negócio da pré-candidatura é uma coisa que é interessante, que eu estou indo em vários ambientes, né? E eu vejo alguns ambientes que as pessoas, elas pedem assim, elas fazem questão, e é normal, eu também faço isso, do seu pertencimento. Eu, por exemplo, sou corintiano, né? Então, quando eu quero falar que eu sou da periferia de São Paulo, minha origem, eu falo, eu sou Corinthians, né? Aí aqui fala, eu sou cria da maré, eu sou favela, eu sou mulher negra, homem negro, é uma forma de mostrar pertencimento. Mas se nós não demonstrarmos capacidade de entregar vazão às demandas desses lugares que nós estamos reivindicando pertencimento, nós estaremos somente reproduzindo demagogia, pessoal. Somente demagogia. Nós temos que pensar, por exemplo, em como gerar 20 milhões de empregos industriais no Brasil que me capacite a disputar aquele menino de 13 anos que está entre o tráfico e o emprego industrial. Se a esquerda brasileira não for capaz de fazer esse debate, pessoal, nós não somos dignos do poder político. Pode falar que é cria da favela, da maré, da negro, negra, não vai resolver. É pura demagogia. Nós temos que colocar em questão o seguinte: nós somos capazes de entregar um país que vai disputar a fronteira tecnológica com esses países, e nós vamos entregar um país que vai gerar empregos industriais, capaz de me entregar instrumentos para disputar o jovem negro que está ali entre o tráfico e a vida social. Se nós não formos capazes de fazer isso, vamos ficar lacrando, vamos fazer corte para o Instagram, porque não dá. Esse é o ponto que eu coloco, que é fundamental. E aqui entra a discussão com os militares, que eu acredito que a esquerda está no jardim da infância dessa discussão. Nós temos que discutir com os militares o quê, pessoal? O quê? É a comissão da verdade? Eu acho que sim. Só que nós temos que discutir com eles o seguinte: complexo industrial de defesa. É esse diálogo que eu quero ter com os militares. Não quero ter outro diálogo, pessoal. Eu não quero ideologizar as Forças Armadas. Eu não tenho ilusão em relação a isso. Eu quero sentar com eles, enquanto uma figura de esquerda, que pensa o Brasil em termos nacionais e mundiais, e falar: meus amigos, e aí? Vamos construir um complexo industrial de defesa? O que vocês têm a me dizer com isso? Eu não vejo a esquerda com essa maturidade, na minha opinião, não vejo. Eu não vejo. Muito pelo contrário. Isso nem dialogar quer, porque já parte do pressuposto que é fascista, que é isso, que é aquilo, não vou dialogar. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Nós não dialogamos sobre o Brasil com o Brasil e muito menos com os militares. Hoje, nós somos grupamentos que buscam reivindicar pertencimento sem entregar sínteses às contradições desse pertencimento.
E é por isso que eu falo, durante o nosso processo de pré-candidatura, que uma esquerda consequente no Brasil hoje, ela tem que entregar o quê? Um projeto nacional de desenvolvimento baseado em quê? Baseado em reindustrialização. Não tem saída fora da reindustrialização. Não tem saída. Porque o fascismo, ele se alimenta de sociedade sem esperança, a esperança é típica de sociedade sem mobilidade social, e a ciência demonstra que mobilidade social demanda indústria, empregos de qualidade. Se a esquerda não quiser discutir nesses termos, vai continuar buscando o seu lugar de pertencimento. Eu não quero estar nesse lugar, eu quero disputar o destino do Brasil. Eu quero disputar o destino do Brasil e quero disputar a transição do Brasil ao socialismo. E é aí que eu quero discutir com os militares, complexo industrial de defesa. A gente pode continuar esse papo em outro momento, mas eu acho que nós somos muito infantis ainda para discutir certas coisas. Inclusive eu, tá? Não estou me colocando acima disso, não. A Juliana, no fundo, está falando que imperialismo aqui, num nível aqui, e a gente está discutindo esses temas, pessoal. Olha o mundo que ela está demonstrando para a gente aqui. O tamanho da encrenca que nós estamos metidos, que ela colocou aqui, em termos muito particulares dela, muito excelentes. É isso. A gente está discutindo o quê? O pertencimento. Sabe? China, Irã e Cuba. E aí vem essa questão que envolve se a China é internacionalista ou não. E num detalhe, companheiros, o Irã não teria demonstrado 1/10 da capacidade do seu enfrentamento sem uma aliança estratégica com a China. O Irã assinou um acordo em 2020 de 25 anos em que a China entregaria petróleo em troca, o Irã entregaria petróleo em troca de infraestruturas, inclusive militares. Então, não haveria resistência do Irã, pessoal, aos Estados Unidos nem à China. Ponto final. Cuba. Cuba, hoje, a Rússia consegue entregar petróleo para manter aquilo funcionando. O México está ajudando com questões básicas. A China entrega o futuro, que é o quê? A China, até 2028, ela vai colocar painéis solares na ilha inteira e Cuba nunca mais vai precisar de petróleo para manter as suas casas e fábricas funcionando. E mais do que isso, a cada 4 anos a China encerra um ciclo de liquidação de dívida de Cuba com ela mesma, ou seja, que Cuba deve muito para a China. E a China, a cada 5 anos, perdoa a dívida e empresta mais, perdoa a dívida e empresta mais. Mas eu acho que a grande contribuição da China para a humanidade é eles alimentarem 1,4 bilhão de habitantes, abrir o seu mercado para a África, total para a África, como fizeram semana passada, tarifa zero para produtos africanos, né, e entregar a possibilidade do mundo ter uma outra globalização. Não é outro mundo possível não, pessoal, essa coisa da década de 90, não existe. Uma globalização alternativa à globalização financeira, que é uma globalização produtiva baseada na iniciativa Cinturão e Rota, que é uma iniciativa baseada em industrialização da periferia, infraestruturas para o mundo inteiro, e eu acho que o Brasil deveria aproveitar essa oportunidade dessa tendência externa da China exportar bens públicos, e a partir disso, nós também pensarmos em reindustrialização do Brasil. Eu quero agradecer o convite de vocês aqui, quero pedir desculpas sobre qualquer coisa, e é isso. Obrigado de coração, Ivana, Ju, Madra e Nádia, um forte abraço, um beijo no coração de todo mundo, valeu. Obrigada, Elias. E para encerrar aqui a nossa sessão de debates, Badra, é o Sheikh. Obrigada. Só para complementar um pouco do que o Elias falou em relação à China, e quando a gente pensa a questão da Palestina, obviamente, do ponto de vista palestino, muitas coisas podem ser feitas a mais, né? Pelo Brasil, como eu falei há pouco, pela China também, mas parte do nosso trabalho como Instituto de Diplomacia Pública, que existe porque não existe uma diplomacia palestina que trabalhe da forma que os palestinos gostariam, a gente tem alguns esforços na China também. E a gente tem algumas diferenças quando a gente olha para a China e que a gente olha para o resto do mundo. Enquanto, enfim, na Europa, nos Estados Unidos, né, qualquer tipo de aproximação acadêmica com acadêmicos desses lugares é muito mal vista, né? A gente tem, inclusive, perseguições dos pesquisadores que tratam da Palestina nesses lugares. Na China, a gente encontrou portas abertas, né? Uma facilidade de conexões e que algo também que vinha de uma pré-concepção do próprio Instituto de entender a China como um lugar difícil para se falar de Palestina, e foi justamente o oposto que foi encontrado quando, enfim, estando em loco, né? Tem uma rede de políticas palestina, a Al-Shabaka, que eu não sei onde está a pessoa que fez a pergunta, mas ela tem um relatório de
do que a China poderia fazer em relação à Palestina, né, com algumas demandas específicas da sociedade civil palestina, e isso inclui, enfim, pressionar a China na linguagem diplomática da China, pressionar também a cumplicidade econômica, que são pontos que, enfim, não adianta a gente querer se esquivar, a gente tem que pressionar como parte do movimento palestino, da sociedade civil palestina também. Mas a gente teve em 2024 um encontro feito pela China, né, das facções, dos partidos, dos grupos palestinos, reuniu o Fatah, o Hamas e diversas outras lideranças palestinas, que é justamente o oposto do que os Estados Unidos enfim, das forças imperialistas tentam fazer na Palestina. Tem diversas questões internas que são muito complicadas entre o Fatah, o Hamas e coisas ali, mas a China conseguiu reunir essas lideranças em um único encontro, fazendo a declaração de Beijing, e isso foi um passo importante. Não dá para dizer que isso não significou nada, apesar da gente estar num momento que, enfim, as coisas continuam na mesma situação, mesmo tendo a eleição que a gente teve recentemente. Mas o ponto é que tem uma possibilidade, e voltando à fala do Elias, né, nesse caminho unitário de encontrar as coisas que nos unem, existe uma possibilidade muito grande quando a gente fala de Palestina, de trabalhar junto com a China, de trabalhar sob uma ótica do BRICS também. E é um pouco do que a gente busca fazer, porque os palestinos tentam fazer a sua revolução interna, apesar da fragmentação, da ocupação, do genocídio contínuo, da morte lenta que é causada pela ocupação israelense, e quem está do lado de fora tem que buscar o multilateralismo para poder sobreviver às forças imperialistas que estão estrangulando a Palestina, como estão estrangulando Cuba, como estão tentando fazer na Venezuela, e que não deixam de passar por aqui também. Então, eu acho que a gente tem como você falou também, né? Esse ano a gente tem ano de eleição, a gente tem que manter a pressão, mas a gente também tem que manter a visão em qual cenário que vai nos permitir continuar o nosso trabalho e pressionar e ferir esse corpo imperialista que se deitou pelo mundo, para que a gente possa, assim, alcançar essa revolução, que é o que a gente quer, no final das contas, para a Palestina e para o mundo inteiro, uma Palestina livre do rio ao mar e um mundo inteiro livre da opressão do capital também. É isso. Obrigada.